E essas pessoas que têm dificuldade de emagrecer, eh, às vezes porque às vezes uma genética, não sei se a gente pode falar dessa forma, o hipoglicemiante injetável, via oral, o que que você acha dessas medicações? Olha, é uma medicação que eu falo que, tá sendo muito estudada no Brasil e no mundo, né, por seus efeitos ali benéficos, não só na questão do emagrecimento, mas nessa questão de gordura visceral, nessa questão de saúde cardiovascular. Mas é uma estratégia que eu falo que a gente tem que ser uma estratégia muito bem pensada. Se o paciente usa só uma medicação, seja ela qual for, a medicação, ela vai atuar ali ajudando o paciente a ter melhores escolhas naquele momento, né, diminuindo um pouco a questão da fome e tudo mais. Mas se a gente não tem uma estratégia por trás, fazendo com que o paciente consuma a quantidade de proteína necessária, fazendo com que o paciente consiga mudar os hábitos, quando a gente pensa em retirar essa medicação, se o paciente não teve essa mudança de hábito, ele acaba voltando para aqueles hábitos antigos e retoma toda essa questão de ganho de peso e de escolhas não tão saudáveis. E ainda um ponto que eu sempre adiciono, né, é que se a gente coloca uma estratégia medicamentosa, sem o paciente estar treinando, focando na massa muscular, vamos dizer assim, sem estar consumindo proteínas, ele acaba perdendo nesse processo a massa muscular também, que é uma coisa que não é o nosso objetivo, né? Pensando que massa muscular é longevidade, massa muscular é questão de proteção articular também, e querendo ou não, massa muscular está intimamente ligado com a taxa metabólica basal. Então, se a gente perde massa muscular, a gente diminui esse metabolismo também, tira toda essa proteção articular, que é uma coisa que a gente não quer com nossos pacientes. Então, eu falo que se eu for optar por uma medicação, né, que é a questão do GLP-1 e tudo mais, por exemplo, a gente tem que ter uma estratégia global, integrada, onde o paciente vai ter muita proximidade comigo, falando o que ele está fazendo, se ele está treinando, o que ele está comendo. E eu falo que, pensando em dosagem de medicação, né, se a gente coloca a medicação a ponto do paciente não conseguir comer, já está errado. Porque eu quero que o paciente consiga ter os controles de impulso, mas que ele consiga colocar principalmente a questão proteica. Tem muitos pacientes que eu tenho observado ali, que quando colocam alguma medicação, fica com uma certa intolerância à proteína, vamos dizer assim, por Hum. ser um alimento um pouco mais pesado, né? Então, eu tento dosar quando a gente opta por alguma medicação, e não são todos os casos, né? Tem casos isolados que a gente opta por isso, mas dele não deixar de consumir todos os macro e micronutrientes que ele precisa. Se por algum motivo a gente colocou a medicação e ele não está conseguindo comer, a gente diminui a medicação ou até opta por outra para que isso não aconteça.